Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar do Instituto PET Brasil. A apresentação de hoje vai ser focada no mercado do Peru. Esse estudo aborda aspectos macroeconômicos relevantes sobre a economia local, especificamente no mercado PET. Esse webinar faz parte de uma série de eventos de conteúdos promovidos pelo Instituto, com foco no PDI-PET. O PDI-PET é o Programa de Desenvolvimento e Inovação das Empresas do Setor PET, uma parceria entre o Instituto e a Apex Brasil. O objetivo é auxiliar o empresário e a sua empresa a expandir fronteiras e tornar seus produtos mais competitivos no Brasil e no mundo. Quer uma ajuda para alavancar o seu negócio PET e não sabe por onde começar? O Instituto PET Brasil, em parceria com a Apex Brasil e com o intuito de cumprir sua missão de estimular o desenvolvimento do mercado PET no Brasil, apresenta o Programa de Desenvolvimento e Inovação das Empresas do Setor PET, PDI-PET. Este programa foi desenvolvido para auxiliar na competitividade das empresas brasileiras, deixando-as aptas para atender os públicos mais exigentes, seja no Brasil ou no exterior. Como funciona o PDI-PET? Neste programa, as empresas são avaliadas e agrupadas de acordo com os critérios pré-estabelecidos por meio de uma plataforma online desenvolvida pelo Instituto PET Brasil e com o apoio da Apex Brasil. Para participar do programa é necessário seguir alguns passos. Primeiro, é preciso cadastrar sua empresa através do site www.pdipet.com.br. Em seguida, assistir a uma videoaula para ter conhecimento do programa. Depois, é necessário responder a um questionário sobre o seu negócio PET. Assim, faremos uma avaliação verificando em qual nível de excelência sua empresa está posicionada. O programa identificará os pontos de melhoria e auxiliará, por meio de cursos online, que sua empresa evolua entre os 5 estágios. Por fim, você poderá, a cada 6 meses, refazer o questionário e saber como está o desempenho da sua empresa. Cada estágio fará com que ela se torne cada vez mais competitiva no Brasil e no exterior. O PDI-PET foi estruturado em 3 pilares: capacitação, reciclagem e melhoria contínua. Tudo isso dividido em 4 áreas de especialização dentro do seu negócio. Inteligência de mercado. Você poderá participar de painéis regulares com dados de mercado e monitoramento de desempenho do mercado. Marketing. Você saberá potencializar o seu negócio através de ações de comunicação, promoções setoriais e individuais direcionadas ao seu público-alvo. Promoção de negócio e imagem. Através de encontros realizados pelo Instituto PET Brasil, você poderá fazer networking, além de aproveitar a divulgação da sua empresa através das ferramentas do próprio Instituto, como sites, aplicativos, eventos e muito mais. O programa é realizado 100% online de forma segura e confiável, sempre contando com o apoio do Instituto, que estará à sua disposição quando necessário. Nosso programa não tem prazo de validade, podendo usufruir dos painéis de mercado e outros conteúdos. Podem participar do programa pet shops, indústrias, distribuidores, clínicas, hospitais veterinários, hotéis e creches pet, criadores e aquicultores. Utilizamos critérios objetivos, tangíveis e comprováveis, identificados por instituições e órgãos setoriais competentes, visando a maturidade empresarial a fim de atender o seu mercado. Com o Instituto, você não paga nada para se cadastrar e ter a sua avaliação. Sua empresa terá apenas investimentos para atender aos requisitos do programa, que variam de acordo com o seu nível. Ao final, sua empresa estará apta às condições do mercado, pronta para vender no Brasil e no exterior. Com a melhoria contínua, o seu negócio alcançará excelência, valorização do produto e serviços nacionalmente e internacionalmente. Junte-se à maior auxiliadora e orientadora do mercado PET no Brasil. Saiba mais em www.institutopetbrasil.com. Caso tenha interesse em conhecer melhor o PDI, acesse petbrasil.org.br. O estudo completo estará disponível na área restrita do site para os participantes do projeto setorial PET Brasil e disponíveis também no site do IPB. Para esse estudo, vamos ter a apresentação do professor Marcos Leles, setor de inteligência comercial do IPB. O Marcos Leles é doutor em economia. Também vão participar Camila Flores Hort, doutoranda em economia do desenvolvimento, e Jéssica Brandalize, bacharel em ciências econômicas. Bem-vindos, Marcos, bem-vindo a Camila e a Jéssica. Fiquem à vontade com a apresentação de vocês, por favor. Olá a todos, eu agradeço o Instituto
Obrigado, Henrique, pela apresentação inicial. O estudo, como o Henrique já comentou com vocês, ele está mais completo, com mais detalhes no site do Instituto, tá? A nossa apresentação aqui vai ter basicamente são 4 blocos, né? Um bloco a gente vai falar sobre cenários econômicos, o cenário econômico no Peru, o ambiente de negócios também, o setor PET no Peru, o tamanho do setor, que tipo de animais são preferíveis lá, né? E uma última sessão que fala um pouquinho de comércio exterior, tá? Vou passar para a Jéssica agora se apresentar. Ela vai apresentar a parte do setor PET no Peru depois. Então, boa tarde, pessoal. Agradeço a oportunidade de estar aqui explicando para vocês um pouquinho mais sobre o mercado PET no Peru, o consumo e as tendências. E também estive na construção do estudo, que está disponível no site completo, com todos os destaques feitos também por lá. Então, passo a palavra para a Camila. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Camila e eu vou tratar um pouquinho então com vocês sobre a parte de comércio exterior específica para os produtos PET no estudo esse do Peru, que eu também fiz parte então da elaboração junto com a Jéssica e com o professor Marcos. Bom, como eu havia comentado, eu vou apresentar para vocês primeiramente a parte de cenários econômicos e o ambiente de negócios no mercado peruano, né? E aí depois a Jéssica fala um pouquinho do mercado PET e a Camila apresenta como é que está o comércio exterior do Brasil com o Peru, especificamente nos produtos PET. Bom, o que a gente está vendo aí em termos de crescimento da atividade econômica no Peru? E aí a gente compara com a Argentina, Brasil e Chile, que são regiões próximas, né? A gente vê que o mercado, a atividade econômica no Peru, ela vem em patamares bem mais elevados que essas outras 3 economias, como Argentina, Brasil e Chile. Ela é uma economia um pouco menor, né, que Brasil e que Argentina, mas ela vem crescendo muito mais significativamente nos últimos anos. O efeito da pandemia, a gente vê ali em 2020, é muito próximo de todos os mercados, parece que cai mais ou menos muito próximo o tamanho da queda dos 4 mercados aqui comparados, né? Só que a retomada no Peru deve ser uma retomada um pouquinho melhor, né? Principalmente quando se compara com o Brasil, né? Que a gente vê o Brasil ali com uma previsão de crescer em 2021, que é o momento da retomada da queda do efeito da pandemia, em torno de 2,9, enquanto que a atividade econômica na região, no Peru, deve crescer em torno de 5,2. Pode passar, por favor. Pode passar? Desculpa. Aqui, em termos de quando se compara a atividade econômica no Peru com o mundo, a gente vê também que é um mercado que cresce ou próximo ao desempenho do mundo ou um pouquinho superior, né? Então, o que a gente vê de modo geral é que a atividade econômica no Peru é uma atividade que desde 2013, ela vem relativamente melhor que a média mundial e melhor ainda que a América Latina, né? Então, se a gente comparar assim na região aqui, em termos de atividade econômica, o Peru é um dos mercados mais atrativos, né? E da mesma forma, o retorno da crise, né, de 2020, que a gente já está pensando que pode acontecer em 2021, né, com a retomada da crise, a gente vê que o mercado peruano, a atividade econômica no Peru, deve crescer mais que a média da América Latina, porque a média da América Latina aí está em torno de 3,4%, enquanto que a previsão de retomada do mercado peruano é crescer em torno de 5,2%. Pode passar, por favor. Em termos de inflação, né, a gente vê, porque é um bom indicador para ver estabilidade econômica, né, na região, quando a gente olha o indicador de inflação, e aí a gente vê que, na média, o indicador de preços, de aumento de preços no mercado do Peru,
é menor que o Brasil, ou seja, em termos de estabilidade econômica, a economia peruana vem se desempenhando melhor que o Brasil e que a Argentina, e muito próximo do que acontece no Chile. Então, de maneira geral, o que a gente vê em termos desse cenário macroeconômico para o Peru? A gente vê que é um mercado que vem crescendo mais que a média da América Latina, vem crescendo mais que Argentina e Brasil, e tem uma estabilidade econômica bastante robusta, muito próxima do Chile. Por favor, pode passar. Ambiente de negócios, né? Principalmente na parte do comércio exterior. O que a gente vê, o Peru está próximo do posicionamento do Brasil. O Brasil está, em 2019, o Brasil ficou em torno da posição 106, enquanto que o Peru está na posição 110. Ele é próximo com a do Brasil, né? Bem próximo, 106, 110, e ele é melhor, o ambiente de comércio exterior de exportação é melhor que o da Argentina. De forma geral, os custos no Peru são menores que os custos no Brasil, né? Sendo que o tempo para exportar tem um pouquinho próximo, né? E principalmente quando a gente fala por fronteiras. Então, de modo geral, a gente vê lá o custo para exportar por fronteiras no Peru é em torno de $630, enquanto que no Brasil é em torno de $862. Né? Enquanto o custo para exportar por documentação é $50 no Peru, enquanto aqui no Brasil é em torno de $226. O tempo para exportar por fronteira são próximos do Brasil e do Peru, são 48 e 49 dias, enquanto que para exportar por documentação no Brasil é um pouco menor, são 12 dias, enquanto que no Peru são 48 dias. Por favor, pode passar. O container, né, o valor médio do container para o Peru saindo de Santos, indo até Calhá, né, vai em torno de $1.323. Né? Agora, o container com uma altura elevada já chega em $1.883. Né? As despesas no Brasil, de forma geral, dá em torno de $1.400. Lembrando que sempre esse custo container não leva em consideração os outros serviços, tá? E aí a gente destaca o serviço de armazenagem no porto, que não está nesse valor. Está o frete, mas não o armazenagem. Pode passar, por favor. Em termos de competitividade, o que a gente vê, né? O Brasil ele tem um mercado maior, né, que o mercado do Peru. Né? Então, ali o Brasil tem um ganho em termos de competitividade e a adoção de novas tecnologias. O Brasil também é significativamente maior, né, que o Peru. Agora, onde o Peru se destaca em relação ao Brasil é a estabilidade macro, que a gente já viu ali, né, antes na apresentação da economia como um todo, cenário econômico, onde o Peru parece, entre as economias aqui da América Latina, parece a mais estável, e saúde, né, além de mercado de bens, no Peru ser um pouco melhor. Pode passar, por favor. Em termos de tarifa média, a gente vê que é bem baixa a média tarifária no Peru, né? É em torno de 2,4%, enquanto que a média mundial é em torno de 9%, né? E veja que ela é muito, muito abaixo do valor do Chile e do valor da Argentina e do Brasil, né? Sendo que ele está na posição 11, né, no mundo entre os países de menor tarifa. Pode passar. Bom, agora eu vou passar para a Jéssica, ela vai apresentar um pouquinho o mercado PET peruano para vocês. Obrigado. Então, boa tarde, pessoal. Vamos, então, começar essa análise do mercado peruano no setor PET, comparando ele com os demais países no mundo. No caso aqui, a gente está comparando com 32 países que têm essas variáveis que a gente está levando em consideração. E isso vai se valer para o resto do estudo também, de setorial. O que a gente observa é que o Peru, ele ainda é um mercado pequeno, comparativamente ali com os 10 maiores mercados do setor PET, tanto em valor quanto em quantidade de PETs. Em relação ao valor, a gente observa que o consumo no varejo do Peru foi de 295 milhões de dólares em 2019, ao passo que isso está categorizado em 8,7 milhões de PETs.
Em relação ao valor, a gente tem que o Peru está em 23º lugar dos 32 países e em quantidade de pets ele está em 24º. Em relação a isso, a gente também observa que ao longo dos próximos anos, somente em 2020, é esperado que o mercado peruano cresça em torno de 17% o valor aí de produtos, da venda de produtos pet no mercado. Pode passar, por favor. Em relação à população pet no Peru, a gente percebe que ele tem uma característica muito parecida com o Brasil, que é a quantidade de cães sendo alta, seguido de gatos. Isso acontece muito aqui no Brasil, apesar de que aqui pássaros ainda também tem uma quantidade bem expressiva. Em relação aos crescimentos, a gente observa que o maior crescimento no período foi de gatos, que pula de 1,9 milhões para quase 2,5 milhões de pets dessa categoria. Mas o crescimento de cães também é muito grande, está em torno de quase 3%, e também pássaros têm assumindo aí um crescimento também razoavelmente bom. Pode passar. Em relação ao número de domicílios, a gente observa que a maioria dos domicílios tem cães, que é a característica mais comum ali do mercado peruano, assim como do chileno que a gente observou. Comparativamente, a gente percebe que cães têm crescido mais do que gatos e que isso está ali 4,4 milhões de domicílios tem, ao passo que próximo de 2 milhões tem algum tipo de gato. Pode passar. Aqui a gente está fazendo a comparação da participação no total de domicílios que possuem animais de estimação em relação ao total com o Brasil. O que a gente observa é que em relação tanto a cães e gatos, o Brasil e o Peru têm similaridades nas suas participações. Contudo, o Peru ele está em terceiro no ranking de domicílios com cães. Então, ele está apenas atrás da Argentina e do Chile. Em relação ao ranking de gatos, ele está em 10º. Então, ele ainda configura um mercado incipiente para gatos. Pode passar. Sobre os serviços veterinários no Peru, a gente observa que tem uma certa disparidade entre a quantidade de clínicas e de profissionais, mas ambos têm crescido moderadamente e estão atingindo mais de 5 mil clínicas e mais de 10 mil profissionais no país. Pode passar. Em relação ao pet food, que seria a questão dos alimentos para pets no Peru, em relação a milhões de dólares, a gente observa que o maior gasto é com alimentos para cães, que ele salta de 152 milhões de dólares para 222 milhões de dólares. Contudo, o crescimento mais interessante para os anos de 2019 e 2020 vem de alimentos para gatos. Então, a gente observa uma mudança, talvez, do comportamento do consumidor, no qual as pessoas estão gastando mais com seus animais de estimação, principalmente da categoria de gatos, chegando aí a 70 milhões de dólares em 2020. Pode passar. Aqui a gente também está comparando com o Brasil em relação ao consumo por pet. A gente observa que o consumo de cães por pet no Peru ainda é inferior ao Brasil e tem uma diferença ali de aproximadamente um pouco mais de 20 dólares. Contudo, a gente observa que esse crescimento ele é bem superior ao que a gente encontra no Brasil no período observado entre 2014 e 2019 e ele tem uma leve volta ao ritmo do Brasil anteriormente de 2014 e 2009 para 2,4%. Contudo, é um mercado que tem crescimento e que vai continuar tendo a tendência de crescimento para os próximos anos. Em relação ao mercado para gatos, a gente observa uma similaridade muito grande entre o gasto do Brasil com o pet e também o Peru com o pet. Então, ambos estão crescendo muito bem
e para os próximos anos, que seria 2020, ele vai crescer próximo ali um pouco mais de 2,5%. Pode passar. Aqui a gente está observando, então, como é que é a distribuição das marcas no consumo do varejo total do Peru. Aqui a gente observa um crescimento muito grande, principalmente de alimentos para cães, o que não ocorre muito nos alimentos para gatos, que é a mudança da primeira parte da primeira empresa, que seria a Dog Chow. Ela está assumindo ali, crescendo quase 8 pontos percentuais, e também tem a Ryokan, que está crescendo não, ela está caindo na margem. Contudo, a Ryokan, ela tem uma tendência a se manter muito forte, visto que os canais de distribuição dela são muito consolidados e ela é uma empresa peruana. Então, ela tende a continuar a fazer esse crescimento e com uma maior variedade de produtos, principalmente a parte úmida e também os alimentos tipo petiscos para adestramento dos animais. Em relação aos alimentos para gatos, a gente ainda observa que a Ricocat, ela está, né, como a primeira empresa, e a Friskies também está crescendo bastante, assim como a Cat Show. A gente, então, observa que existe uma tendência de mudança no comportamento do consumidor, principalmente quando está vinculado às tendências de humanização e de mudança, né, para a melhora dos alimentos e alimentos premiums para os próximos anos. Pode passar. Em relação aos canais, então, efetivamente de distribuição do varejo pet no Peru, a gente observa que o varejo comercial ele detém mais de 85% do total distribuído. Observa-se que as lojas tradicionais, que seriam aquelas nas quais os peruanos já estão acostumados a comprar os seus produtos para pets e outros produtos de magazine, ele detém aí 49% do canal de distribuição e ele está em tendência de crescimento. Então, espera-se que para os próximos anos continua aumentando aí as lojas tradicionais passando de 50%. A internet ainda é incipiente, não tem nem 1%, está próximo de 0,8%. Claro que todas essas variáveis elas estão sendo analisadas antes dos efeitos da pandemia do coronavírus, o que a gente percebe que em todos os setores tem uma tendência muito grande de crescimento para o e-commerce, então espera-se que realmente a internet ela acaba sendo um canal mais forte de distribuição para os próximos anos. As clínicas veterinárias ainda configuram também como um canal de distribuição interessante, principalmente porque tem praticamente 13,4%, que é a participação dos hipermercados. Pode passar. Por fim, a gente destaca aqui algumas questões de tendência qualitativas do setor no Peru, e a gente observa principalmente que existe um crescimento dos números de gatos domésticos, e principalmente a gente observa isso porque está tendo um crescente de peruanos de alta renda que estão, por fim, adotando esses pets. E é provável que, segundo a fonte, a população de gatos aumente mais de 20% até 2025 e que os alimentos também para gatos têm uma grande probabilidade de eles crescerem na mesma proporção. Em relação aos varejistas, né, na área de produtos pet para estimação, eles estão acostumados a fazer as compras ali, fazer compras de roupas, junto já compra os produtos para animais de estimação. Então, essa tendência tende a crescer para os próximos anos, que continua ali nas lojas tradicionais do país. Também, apesar de que pássaros, peixes e pequenos mamíferos e répteis tendem a ser uma possibilidade de ter um animal de estimação em casa, dado que elas têm espaços menores, esses animais ainda não caíram no gosto peruano. Então, em geral, eles têm a tendência a ter mais cães e gatos, né? E, enfim.
Em relação às rações e petiscos para as cães, a gente percebe que o perfil do consumidor peruano que está cuidando do seu animal, eles estão aumentando ainda mais o oferecimento, né, de alimentos embalados para a questão de nutrição equilibrada, que entra nessa parte de uma tendência de humanização, no qual, se as pessoas estão buscando alimentos mais saudáveis para elas, elas buscam também para os seus bichinhos. E, por fim, a gente percebe que, principalmente, o crescimento do mercado peruano, ele não está tanto vinculado ao aumento do crescimento das pessoas a partir da renda, sim a partir da elevação da população pet em si, que está aumentando e que vem com essa tendência para os próximos anos. Pode passar. Então, agora eu passo a palavra para a Camila, que vai explicar um pouquinho do comércio exterior pet, do setor pet no Peru. Bom, pessoal, então, boa tarde. Para a gente tratar sobre essa questão do segmento pet para o comércio exterior, a gente escolheu aqui 4 produtos, né, que são os produtos que são específicos desse segmento, né, em relação ao comércio exterior. Nós temos muitos outros produtos que poderiam se encaixar com produtos pet, porém eles não são exclusivos, né? Eles misturam outras categorias de produtos juntas. Então aqui nós vamos tratar sobre peixes ornamentais de água doce, outros peixes ornamentais vivos, alimentos específicos para cães e gatos e outras preparações para alimentação de animais. Esse último produto é importante destacar que ele não é exclusivo de pets, né? Ele tem também a parte de alimentação também para grandes animais, né? Então para rebanhos, enfim. As tarifas, como já foi mencionado antes, do Peru, elas são bem baixas, né? E o Brasil tem por participar do Mercosul, faz parte do ACE 58, do Mercosul com o Peru. Então, para esses 2 primeiros produtos, que são os peixes ornamentais, enquanto os demais países, o Peru aplica uma tarifa de importação de 6%, para as exportações brasileiras desses produtos, a tarifa é 0. Em relação aos 2 produtos de alimentação, a tarifa é 0 para qualquer país, né? Essa é a tarifa média aplicada pelo Peru para a importação desses 2 produtos de alimentação. Pode passar. Observando aqui a questão de comércio exterior do Peru para esses 4 produtos, o que a gente vê é um pouco diferente de uma boa parte dos estudos que a gente já apresentou aqui, que o Peru, na realidade, ele é um exportador líquido desses produtos, ou seja, ele exporta mais do que importa produtos PET, como esses de alimentos, né, e peixes. Porém, o que a gente percebe também é que as importações estão crescendo a um ritmo mais acelerado do que as exportações. Então, a gente teve aí uma taxa de crescimento das importações nesse período que foi analisado, de 2014 para 2018, de 17% ao ano em relação ao volume de importação do mercado peruano, né? Chegando aí no ano de 2018 com mais ou menos 194 milhões de dólares. Em relação às exportações, a taxa de crescimento foi de 13,4% ao ano e chegou em 2018 a 256 milhões de dólares. Pode passar, por gentileza. Olhando aqui especificamente, né, abrindo a questão das importações peruanas por produto, né, por aqueles 4 produtos que a gente mencionou, o que a gente verifica é que é muito concentrado no último produto, que é de outras preparações para alimentação de animais, né, em que a gente tem ali 160 milhões de dólares importados, o que representa aí mais de 80% do total importado pelo mercado nesse mesmo ano. E é o que também tem um crescimento bem considerável de 18% ao ano. O segundo produto com maior participação é o de alimentos para cães e gatos, né, que também tem aí uma participação de mais de 15% e com uma taxa de crescimento de cerca de 11% ao ano.
Em relação aos produtos de peixes, né, eles ainda têm uma participação bem pequena no mercado, porém, o produto de outros peixes ornamentais vivos teve um crescimento significativo, passando aí de 11 milhões para 258 milhões entre 2014 e 2018. Pode passar. Aqui, em relação ao comércio exterior do Peru com o Brasil, especificamente, o que a gente vê é que o Peru é um importador líquido do Brasil, ou seja, ele importa mais produtos PET do Brasil do que exporta. As exportações do Peru para o Brasil são irrisórias, né, com ali 288 mil dólares em 2018, ao passo que as importações chegaram aí a praticamente 11 milhões de dólares em 2018. O que a gente via era uma tendência de crescimento, né, entre 2014 e 2017, das importações peruanas provenientes do Brasil. Porém, em 2018, a gente teve uma queda aí no volume importado do Brasil, o que levou as importações chegarem a um valor muito próximo do que eram em 2016. Pode passar. Aqui, em relação ao produto específico de alimentos para cães e gatos, o que a gente vê é que o Brasil já teve uma participação muito relevante, né, que foi em 2017, ali quando exportou 6,7 milhões de dólares em relação a esse produto, e teve uma participação aí de 22% do mercado, né? Em relação a 2018, como a gente tinha mencionado, o Brasil diminuiu as suas exportações para o Peru e essa participação chegou aí a 7,8%. Pode passar. Em relação a outras preparações para alimentação de animais, o Brasil tem aí, fica girando em torno de uma participação de 5%, né? Já teve 6% aqui no ano de 2015. E em 2018 chegou uma participação de 5% do total de importações do mercado peruano. É importante perceber que o Peru para o Brasil ele é muito importante, né? Ele é um país que está aí no 8º lugar em relação às exportações brasileiras desses 4 produtos que a gente mencionou aqui. Pode passar. Aí, então, só para a gente fazer um resumo, um fechamento final, né, do que a gente falou nesse estudo, o que a gente pode perceber? Que a economia peruana, ela é um pouco menor do que a economia brasileira, né? E, porém, inclusive por isso, ela cresce a uma taxa melhor do que a média geral da América Latina, né? E o Peru deve ter uma queda agora em função da pandemia próxima do Brasil, porém a recuperação da economia peruana vai ser mais rápida do que a economia brasileira, né? O ambiente de negócios do Peru, ele é muito próximo ao ambiente de negócios brasileiro e inclusive melhor do que de outros vizinhos nossos aqui, como a Argentina, né? As tarifas, elas são baixas, né, em geral, para a importação de produtos do Peru. O mercado, então, ele é pequeno, mas tem alto crescimento. Isso tanto para, em geral, como especificamente no setor PET. O que a gente viu também em relação ao setor PET é que ele é um mercado mais focado em cães, né? Inclusive, ele tem uma participação de domicílios com cães maior do que o Brasil, né? O terceiro em relação ao ranking daqueles 32 mercados que a Jéssica tinha mencionado, né? O canal de distribuição está muito focado em lojas tradicionais, né? Também em supermercados e em clínicas veterinárias. Hoje, a internet ainda tem uma participação muito pequena na distribuição do mercado, né? Mas com uma tendência de crescimento. E o mercado, em relação ao comércio exterior, o que a gente vê é que ele é um mercado a consolidar. Ou seja, o Brasil tem uma participação, mas que poderia ser ampliada aí nos próximos anos. E mesmo ainda tendo bastante espaço para crescer, né, ele é um mercado importante para os produtos brasileiros. Obrigada, então, pela oportunidade de estar explicando um pouquinho aqui para você sobre o mercado peruano.
A gente vai ficar à disposição aqui, eu, Jéssica e Marcos, e passo a palavra para o Henrique. Obrigado mais uma vez ao Marcos, a Camila e a Jéssica, mais uma apresentação de vocês. Eu tenho algumas perguntas rápidas, se vocês tiverem mais uns minutinhos, por favor. O Marcos tocou algumas vezes numa questão que é a seguinte: a estabilidade econômica do Peru, né? Parece ser um fator muito importante no crescimento econômico. Eu queria que o Marcos, se pudesse, por favor, falasse um pouquinho mais a respeito disso, que fatores são mais importantes, aí, determinantes para o Peru ter essa estabilidade econômica importante, por favor. Obrigado, Henrique, pela pergunta. Eu acho que, na verdade, o Peru, assim como quase todos os países aqui da América do Sul e da América Latina, nos anos 2000, eles tiveram um grande boom do preço das commodities, né? E aí a gente vê Argentina, Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia, todos os países, México, todos os países ali que são grandes produtores de commodities se beneficiando naquele período ali do mercado externo favorável, né? Esse beneficiar, né, levou cada país a fazer alguns ajustes internamente, né? Porque é como se tu tivesse um guarda-chuva naquele momento, né? Tu tem uma economia internacional te ajudando e aí você tenta fazer os teus ajustes de alguma forma para te continuar nesse processo de crescimento. Eu acho que o Peru foi muito exitoso nesse processo, né? De se organizar no momento que ele tinha esse guarda-chuva ajudando ele nessa capacidade de melhorar estruturalmente a economia. Além disso, e ao melhorar estruturalmente a economia, a gente tem que lembrar sempre que o Peru, em termos de população, é um dos maiores mercados da América Latina, em termos de população. Apesar de ser uma economia não ser ainda a maior, a Argentina é maior, Colômbia é maior, Brasil é maior, o México é maior com ele, eles, em termos populacionais, eles são relativamente grandes, né? E aí, com esse ajuste estrutural, de alguma forma, aplicado, ele permitiu que essa população um pouquinho maior consumisse um pouquinho mais. E aí ele ajustou o crescimento econômico nos anos agora pós-2000, pós a crise de 2009. Então, de alguma forma, ele conseguiu manter esse crescimento que ele já tinha, que ele veio lá dos anos 2000, ele conseguiu manter, ainda consolidar um pouquinho pós-2009. Assim. Possivelmente uma demanda reprimida também que tinha, né? Tinha lá atrás, que ele se organizou com uma população grande, aí ele conseguiu manter o crescimento dele relativamente consistente, né? Quando a gente compara com os outros países aqui da América Latina. Né? Sim. Legal, obrigado, Marcos. Outra questão é o seguinte, a Jéssica mencionou que existe uma quantidade grande de clínicas veterinárias e profissionais. Vocês têm uma ideia do porte em geral dessas empresas, dessas clínicas? Então, Henrique, obrigada pela pergunta. Sim, na verdade, no Peru, ao contrário do que acontece na maior parte dos países que tem um número de profissionais superior ao número de clínicas e ter um número grande de clínicas, a gente observa que lá as clínicas são de pequeno porte. E são clínicas de pequeno porte que elas oferecem tudo o que aquele animal precisa, não necessariamente somente serviços. Elas também servem os produtos. Então, basicamente, toda a linha premium que é comercializada no Peru, ela está focada somente nessas clínicas veterinárias. Então, que elas têm ali 13%, quase 14% do canal de distribuição. Então, é bem interessante observar essa dinâmica que quando tu queres entrar dentro de um país, tu normalmente procura os canais de distribuição tradicionais. No caso de produtos de alto valor agregado ou de nicho, o ideal é sempre buscar aí essas clínicas que estão lá especificamente para lidar com esses produtos dos animais. Não é um produto que a pessoa está comprando outras coisas e compra junto, né? Ela já vai focado naquele lugar específico de... Exatamente. Joia. Obrigado, Jéssica.
Camila, o Brasil aparentemente é um dos principais fornecedores aí de alimento para os pets. Qual é a posição especificamente do Brasil como exportador aí para o mercado peruano e quais são os principais concorrentes do Brasil, por favor? Ótimo. Em relação aos produtos específicos, né, de alimentação para cães e gatos, o Brasil é o quarto principal fornecedor do Peru, né? O principal fornecedor, na realidade, então, o nosso principal concorrente seria a Argentina, né, que detém aí quase 44% do mercado peruano. Em segundo lugar, no Peru, tem os Estados Unidos, com 27% do mercado, e em terceiro, a Colômbia, com mais ou menos 10%. Nós, então, estamos na quarta posição, com cerca de 8% do mercado de alimentos para cães e gatos. Quando a gente olha o outro produto de alimentos, que é o alimentos ali mais geral, né, que inclui também a alimentação para grandes animais, o Brasil fica na quinta posição, né? E aí o mercado é um pouco menos concentrado do que no mercado de alimentos para cães e gatos. Então, a gente tem o Equador, é o principal fornecedor do Peru, com 22,5% do mercado, o Chile com 20%, em segundo, Estados Unidos é o terceiro com 18,6%, a China aparece com 8%, e o Brasil, então, em quinto lugar, com mais ou menos 5% do mercado nesse produto específico. Legal, obrigado, Camila. Bom, queria agradecer mais uma vez ao Marcos, a Camila e a Jéssica pela apresentação. Muito obrigado. Para quem estiver assistindo esse webinar, que quiser entrar em contato, caso tenham alguma pergunta, alguma questão para fazer, envie um e-mail para a gente, para comunicacão@institutopetbrasil.com ou para atendimento@institutopetbrasil.com. Muito obrigado, até a próxima.